Gente, que felicidade poder estar aqui com vocês, ministrando a primeira aula de várias aulas, né? Eu não vou dizer aulas, né? Mas eu vou contar um pouco da minha história na programação e dizer para vocês alguns passo a passos que eu tomei e poder dar dicas para vocês para começar bem na programação, porque eu perdi muito tempo estudando coisas que não valiam para eu estudar no início. Eu só fui compreender anos mais tarde na programação e poder dar essas dicas para vocês na Trilha Dev, né? Que é a série de vídeos que eu vou fazer de programação e poder auxiliar a vocês, né, no que for necessário na programação. Desde já, meu muito obrigado a vocês que estão compartilhando, estão divulgando, né? Não liguem muito aqui pro questão visual, eu vou mudar isso aqui mais tarde, mas essa daqui vai ser, vocês vão ver praticamente em todos os vídeos. É basicamente a cama onde eu durmo e ali tá o meu mini ventilador, porque o sol não tá muito legal ultimamente. Eu vou botar meu fone, tá? Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando só desse fone aqui, vou mostrar pra vocês, o caso é DX Pro. Muito bom, inclusive. Então, gente, essa sequência de vídeos vai ser mais para auxiliar vocês, ajudar vocês. E eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso que vocês me mandem nos comentários, né, sugestões de conteúdos para eu trazer aqui, para eu poder elaborar um conteúdo mais legal e mais assertivo. É essa a palavra. Assertividade, né? Ser direto ao ponto. Sem mais enrolação, nem me apresentei. Eu me chamo Francisco Cauã, eu tenho 18 anos. Sou natural de Fortaleza, Ceará. Basicamente, acabei de sair do ensino médio de uma escola profissionalizante de tempo integral. Eu concluí o terceiro ano, né? E, juntamente com o terceiro ano do ensino médio, eu concluí o curso profissionalizante que é integrado, né? Eu fiz rede de computadores. E durante esse tempo, eu fui atrás de conteúdo de programação, sempre tive esse interesse por programação, mas nunca soube, de fato, como desenvolver aplicações. E eu fiquei perdido no embaralhado de coisas, no embaralhado de conteúdos que existem atualmente de programação. E acabei perdendo muito tempo. E nessa série, a Trilha Dev em específico, não é uma série para, tipo, explicar detalhadamente conceitos de desenvolvimento web, de desenvolvimento mais avançado. E sim poder dar dicas, auxiliar vocês para trilhar um caminho que realmente te faça desenvolver e não ficar voltando atrás, porque eu voltava muito atrás. Eu regredia muito no conteúdo e isso me desacelerou. Então a gente vai começar com introdução aos conceitos web, a gente vai começar com HTML, que ainda não é uma linguagem de programação. A gente vai para o CSS, que é um mundo. HTML e CSS é um mundo, não dá para aprender tudo, nem linguagem de programação dá para aprender tudo, né? Isso eu só fui descobrir depois de muito tempo, né? Eu ficava me cobrando demais para aprender um monte de coisas, mas no final não sei de nada. Eu só sou um mero desenvolvedor que fica lendo documentação e aplicando isso no código. E é basicamente isso, né? Não tem muito o que fazer, né? A gente melhora nosso conhecimento cada vez mais, a gente aprende mais ferramentas cada vez mais, mas o essencial, a galera que tá começando não vai atrás de procurar saber ou fica perdida, e é isso que eu vou tentar sanar aqui nessa série de vídeos, tá? Sem mais enrolação, falei demais. Agradecimento aos nossos patrocinadores. Esses vídeos só são possíveis graças aos nossos patrocinadores, a Digital College Brasil, que é uma escola de habilidades digitais aqui em Fortaleza, a Dr. Byte, que concedeu pra gente o microfone e a webcam que você está vendo aí agora, vendo esse rosto lindo e maravilhoso. Eu menti nessa, desculpa. Primeira mentira de 2024. Agradecimentos especiais ao React.js Ceará, que é uma comunidade de React, que é uma biblioteca que a gente vai ver mais lá pra frente, que vai nos auxiliar demais. Eu faço parte dessa comunidade aqui do Ceará. Inclusive, eu sou organizador entre aspas, né? Porque o organizador principal é o Cícero, então meu agradecimento a ele. E agradecimento máximo ao meu professor, que me incentivou ao longo desses anos do ensino médio, professor André Lima, que é perito em computação forense, que me ajudou e continua ajudando a apoiar, né, para que eu venha a desenvolver esses conteúdos para vocês, beleza? Então, sem mais avisos, puxa a vinheta.
Galera, vocês não têm ideia do quanto eu esperei por esse momento para poder ministrar uma aula sobre os conteúdos que eu mais tive dificuldade no início da programação. E olha que a gente não vai nem abordar programação aqui. Isso daqui é só linguagem de estilização, de marcação de texto. E a gente vai desenvolver ela juntamente com vocês, tá? Eu vou explicando aqui algumas coisas, né, para ninguém ficar perdido, tá? Então, o que é o HTML, né? O HTML, ele é um acrônimo de Hypertext Markup Language. O que isso quer dizer, né? Traduzindo para o português, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Os textos que a gente lê, vocês podem ver, né? A gente escreve, né? A gente escreve, tem uns textozinhos, um título, parágrafo, e, inclusive esse caderninho aqui tem uma porrada de coisa aqui que eu escrevo. Texto é aquele texto escrito com título e parágrafo. O hipertexto é aquele texto mais preenchido, mais robusto, digamos assim. Porque no hipertexto você consegue ter links. Então, obviamente, você só consegue acessar um hipertexto na web, né? A gente não consegue acessar um hipertexto apenas clicando aqui no caderno, por exemplo. Então, o hipertexto, ele traz essas funcionalidades de âncora, tá? Grave muito bem essa palavra, tá? Âncora, de você linkar as coisas, de você se comunicar, né, com outras páginas. Isso que dá a ideia de hipertexto. Além de você colocar imagens, além de você colocar, sei lá, uma tabela, por exemplo. Então, o hipertexto ele serve para isso, tá? Então, o HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. A gente vai estruturar o nosso site, né? Porque se vocês estudarem conceitos da web, que posteriormente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois explicando. Na web, né, antigamente, né, a web surgiu devido à guerra, e nessa de surgir devido à guerra, eles utilizavam a comunicação através de um protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de HTML, né? Então, basicamente, eles faziam essas trocas esses envios de arquivos, né, pela web, através desse protocolo HTTP. E, resumidamente, é isso, né? Basicamente o HTML, ele veio para dar essa estrutura de um site. É basicamente a gente criar o esqueleto do nosso site. Basicamente isso, que nem esse esqueleto aí da tela. E no HTML a gente possui os elementos, tá? Grave muito bem essa palavra que eu vou explicar agora o que é. Os elementos no HTML são as estruturas fundamentais que compõem uma página web. Então, tudo tem que ter uma estrutura. Tudo tem que ter um cabeçalhozinho, um conteúdo principal, tá? E esses elementos, eles são demarcados através de tags. Como assim, Cauã? Bom, isso que vocês estão vendo na tela é um elemento HTML. A gente tem aqui um elemento que é essa paradinha toda, né? Aquela tag estranha ali no começo, o texto da frente e aquela tag estranha ali no final. Essas coisas, né? Essas setinhas e essa letra, essa barra, elas são as tags. Basicamente, com as tags, a gente pode delimitar o começo, que é essa SPzinho isolado, e o fim, que é SP com a barra no final. Então, a gente pode determinar o início e o fim de um determinado texto através das tags HTML. O que tem dentro de um elemento é chamado de conteúdo. Então, esse textinho que está aí aparecendo, isto é um parágrafo de texto, isso é um conteúdo, tá? Isso é um conteúdo. O que envolve o conteúdo são as tags e tudo é o elemento. Isso são os elementos. Existem os elementos substituídos. O que são os elementos substituídos? São aqueles que possuem um recurso externo, como, por exemplo, uma imagem, né? A gente pode importar uma imagem. Uma imagem é um elemento substituível, porque pode ou não existir uma imagem, né? Se você, por exemplo, buscar uma imagem do Google, aquela imagem pode ou não deixar de sair do ar. Então ela é substituível, né? A gente pode importar uma imagem que nem essa do Fortaleza. A gente pode importar um vídeo do YouTube no nosso site através da tag iframe, inclusive jogaço esse daí do Fortaleza, o gol do Cassiano aos 47. E no mais, é isso. Essas tags a gente vai vendo com o tempo. A gente não precisa se aprofundar muito, mas no mais é só isso, tá? Isso que vocês estão vendo aí na tela é a estrutura inicial de um código HTML. Pode parecer confuso, mas a gente vai explicar cada uma dessas tagzinhas aqui para vocês, para ninguém ficar perdido. A primeira tag é a tag doctype HTML. O que ela significa? Ela diz para o nosso navegador a versão do HTML. Então, só de eu colocar
essa paradinha aí, essa tag, isso significa que a versão do HTML que eu estou utilizando é a versão 5, a mais atualizada. Então, se você colocar isso, já dá para entender para o navegador que a versão está atualizadíssima do seu documento. A segunda tag é a tag que é a principal, a tag HTML, que basicamente vai envolver todos os conteúdos, né, o elemento raiz, né, que indica o início do documento HTML, tá? E dentro dessa tag, a gente pode passar atributos, né? Por exemplo, esse lang significa language, idioma. Então a gente pode dizer o idioma do nosso documento, que no caso o PTBR. Inclusive, tem até as cores do Brasil aqui, né? A outra tag importantíssima é a tag head. O que ela significa? Basicamente, na tag head, a gente vai armazenar metadados de busca do nosso site, né? Então, por exemplo, quando você pesquisa, sei lá, Digital College, por exemplo, né? Se você pesquisar Digital College, esse título aqui, essa descrição, tudo isso é provido através de uma tag dentro da tag head. Então, se a gente entrar no site da Digital College e entrar no código-fonte, a gente vai ver que é basicamente uma tag head, ó. Aqui tá a nossa tag head, ela vai até aqui embaixo. Ela começa lá em cima e termina aqui, ó. E dentro dela tem uma tag chamada Title. Digital College, Ensino de Habilidades Digitais, Formação Definitiva. Que é exatamente o que a gente viu aqui. A outra tag que vocês vão ver muito em código HTML é a tag meta, né? Inclusive, essa tag em específico, ela define a codificação de caracteres para UTF-8. O que é que isso significa, né? Significa que o nosso site ele vai ter todos os caracteres bem reconhecidos do seu teclado. Inclusive, esse teclado aqui patrocinado pelo professor André. Muito obrigado, eu te amo, professor André. Basicamente, o seu site vai ter todos os caracteres daqui. Isso permite a você poder codificar e não ter nenhum problema na hora de renderizar o seu texto, não ter nenhum problema de estar um texto estranho, estar um texto totalmente codificado e você não poder decodificar isso no site, não poder compreender o que está sendo escrito. Então, essa tag meta serve justamente para isso, para definir o padrão que geralmente é utilizado, que é o UTF-8. E a tag importantíssima também é a tag body, né, que é o corpo. Se vocês verem, se vocês prestarem atenção, vocês veem que tem uma tag chamada head, que é cabeça, e agora a tag chamada body, que é o corpo. Então, é basicamente aquele esqueletinho que a gente viu lá no início. No body, a gente vai colocar toda a estrutura visual do site, todos os elementos que a gente acabou de falar, né, com relação à estrutura visual do nosso site. Bom, todos os sites, a grande maioria deles, se não for um site totalmente zoado, né, mas a grande maioria deles, elas seguem esse mesmo padrão. Tem um cabeçalhozinho, tem uma barra de navegação, tem uma parte principal, tem um main, tem um lado visual para ficar, por exemplo, de anúncio, que é chamado de aside, e tem o rodapé, que geralmente é o footer. Gente, na descrição desse vídeo tem todo o material completo para vocês estudarem, darem uma conferida, tá? Tem uns exercícios também que a gente vai tentar fazer aqui juntos, né? Umas tarefinhas, né? E, basicamente, o que é que você precisa fazer por agora, né? Primordialmente, você entra no site do GitHub e já cria uma conta para ti no site do GitHub. Essa daqui é a minha, tá? github.com/kawandzn. A gente já tá com quase 7 mil visualizadores. Muito obrigado aí, amo vocês. E vocês precisam criar esta conta no GitHub porque a gente vai hospedar os nossos códigos aqui. GitHub é uma plataforma onde você consegue hospedar códigos de maneira gratuita, né? A gente vai ver como é que a gente pode hospedar isso, né? Como é que a gente pode hospedar o nosso código, como é que a gente faz toda a captação do nosso código para enviar para o GitHub. A gente vai ver mais para frente, se vocês quiserem um vídeo assim como esse, tá? Beleza, criou a conta no GitHub, agora vocês vão baixar o Visual Studio Code. Que diabo é o Visual Studio Code? O Visual Studio Code é um editor de código, é um ambiente de edição de código onde você consegue ter sugestões, né, na hora da programação, tem uma interface muito amigável para poder desenvolver essas aplicações e ter plugins, extensões para te ajudar a desenvolver de maneira mais rápida, né? Então, no Visual Studio Code você tem um ambiente de desenvolvimento integrado, que a gente chama de IDE. Eu nem sei se é assim o nome. Ambiente de desenvolvimento integrado, acertei. Bom,
Bom, aí você entra no site inicial, né, code.visualstudio.com, né, e baixa, clica aqui, provavelmente o seu vai ser o Windows, né, a grande maioria dos computadores é o Windows, mas se o seu for Linux, é só você instalar via terminal, se tiver um executável aí, executei na hora. Mas você clicou aqui em Download for Windows, você faz a instalação. Inclusive, tem uma paradinha que eu quero mostrar para vocês que é muito importante na instalação, tá? Inclusive, é adicional aqui, é agora. Você vai, aceita o acordo e detalhe. Quando você chegar nessa parte aqui, você marca todas essas opções aqui. Por quê? Porque vai facilitar para você abrir as pastas de projetos no seu computador no VS Code. Então, colocando essas opções aqui, você consegue clicar com o direito na pasta e abrir no Visual Studio Code a pasta que você selecionou. Então, vale a pena, viu? Vale a pena. É recomendação, tá? Beleza, galerinha. Agora a gente tá aqui no Visual Studio Code. Esse é o meu... Ele é bem minimalista, tá? No de vocês vai estar cheio de coisa, embaralhado de coisa. Mas isso daqui é bem minimalista para auxiliar vocês, para vocês não tiverem muita informação na tela, tá? Eu me preocupei com vocês, deixando o VS Code mais limpo possível, tá certo? Como que a gente pode abrir uma pasta, né, no VS Code? A gente pode utilizar o atalho Ctrl+K, ó. Ele vai perguntar pra gente qual pasta que a gente quer abrir. A gente vai aqui em projeto, já tá salvo. E a gente vai criar uma pastazinha, né, com aula 01 HTML, tá? Criei a nossa pasta, a gente clica na pasta e clica em selecionar a pasta. E o VS Code vai abrir a pasta pra gente. E bom, a gente vai agora criar um arquivo HTML. Então você vem aqui nesse novo arquivo, tá? E vocês podem estar digitando index.html. Muito importante isso assim, tá? Esse index é de índice, é de primeiro, tá? Então é o primeiro arquivo que o navegador vai renderizar, é o index.html, tá certo? No Visual Studio Code, para você ter a estrutura completa do HTML, é só você dar um shift e o ponto de exclamação. Ele vai sugerir para você essa opção, né? Abreviação image, né? Que é uma sugestão para que o Visual Studio Code crie para você toda a estrutura HTML apenas dando um enter, tá? Só que a gente não vai fazer isso, a gente vai colocar passo a passo, mostrando para vocês como é que funciona, tá? A gente vai dizer para o nosso navegador que o nosso documento ele está atualizadíssimo, então a gente deixa assim. A gente vai criar a tag HTML que vai envolver todo o nosso documento, tá? Então a gente vai dar um HTML, abre a setinha, tá? É sempre nessa pegada. Para você abrir a tag, você abrir a setinha de menor que HTML e para fechar, geralmente a gente fecha assim, tá? O VS Code ele vai fazer esse trabalho para você de autocompletar. Então, basicamente ele segue esse mesmo padrão. Menor que a tag, maior que, e para fechar, menor que barra a tag e maior que. Com o tempo vocês pegam, tá? Aqui a gente vai passar um atributo lang, que vai ser o nosso idioma, vai ser PTBR mesmo, tá? A gente vai criar agora a tag chamada head, que vai colocar os metadados do nosso site. Então a gente vai colocar o K7 UTF-8 para dizer que a gente quer utilizar todas as teclas do nosso tecladinho. E a tag title, que é o título do nosso site. Então vocês colocam o nome do site de vocês. Site do Cauã, por exemplo. Beleza, a gente tem as nossas meta tags bem definidas. Agora a gente vai criar a tag body, onde a gente vai colocar o conteúdo principal do nosso HTML. Então a gente inicializa a tag body, o começo, o fim da tag body. E dentro a gente coloca H1. O que seria um H1? H1, ele é head 1. É uma maneira de padronização que o HTML tem de estruturar os nossos sites através de títulos, né? Esse H1 não para por aí. Ele tem um H2 também, ele tem um H3, ele tem um H4, ele tem um H5 e ele tem um H6. Ele vai até o H6, tá? A gente vai colocar assim para facilitar para vocês como é que é essa estrutura, tá certo? Para você salvar o arquivo, basta você dar um Ctrl S para você salvar. E para você inicializar o seu site, você pode estar
clicando com Ctrl Q, vindo aqui em extensões. E vocês podem estar procurando a extensão chamada Live Server, que basicamente ela inicializa um servidor através de um código HTML. Depois de que você instalar essa extensão, basta você clicar com direito no arquivo e abrir com Live Server. Geralmente é a primeira opção, tá? E ele vai abrir o nosso site pra gente. E olha só que porcaria! Pra vocês verem, esse daqui é o H1, esse daqui é o H2, o H3, o H4. Você vê que vai diminuindo, né? Basicamente o HTML ele segue essa estrutura de título, né? E o Olá Mundo, né? É o P, é o de P de parágrafo, tá? Então a gente tem aqui o Olá Mundo bem posicionadinho, bem bonitinho. Como é que a gente pode estar colocando a minha lista de músicas favoritas? No HTML existe o table. Table, como vocês já devem notar, table vem de tabela. Então a gente vai montar uma tabela aqui. Uma tabela, ela precisa de um head, né, de uma cabeça e do corpo. Então, da mesma forma, a gente vai colocar aqui. Como é que a gente cria o cabeçalho de uma tabela? A gente coloca a tag thead. Ela vai servir justamente para isso. E o corpo é o tbody, tá? Como é que a gente define aqui o título, né? O título, digamos assim, da nossa tabelinha, né? A gente vai criar uma TR. Esse TR vem de Table Row, ou seja, é uma linha da tabela. Então, na linha da tabela, a gente vai colocar alguns parâmetros. Dentro dela, a gente vai colocar, por exemplo, nome da música, o artista e o álbum. Basicamente, esse TH, ele representa uma célula. Não sei se vocês já chegaram a ver o Excel, né? Mas na tabela do Excel existem as células, que são os dadozinhos bem pequenininhos da tabela. Aquilo ali, aqueles quadradinhos bem pequenininhos, né, que armazenam os dados, são chamados de células. Aqui no HTML é da mesma forma. Você pode armazenar as células através de uma tag TH. No caso, o TH é dentro da tag head, tá? Na tag body é bem diferente. Para a gente poder adicionar uma música, a gente vai adicionando música por música através das linhas da nossa tabela. Então a gente vai colocar umas 3 músicas, por exemplo. Então a gente vai colocar 3 TRs, tá? Que são table rows. Lembrem dessa frase. Vai auxiliar muito vocês com relação ao inglês, tá? Vocês pegarem essas abreviações. No table row, nessa linha, a gente vai colocar primeiro, né? No primeiro TD. O que é o TD? TD é Table Data. É basicamente uma célula também. Esse TH, ele vai deixar o texto em negrito, né? Ele vai deixar o texto mais robusto. E esse TD é basicamente uma célula simples, sem estilização nem nada. Vocês vão ver isso mais pra frente. Inclusive, dá pra vocês verem agora, tá? Como é que tá ficando. Ó, nome do artista e o álbum. Você vê que tá em negrito, porque é uma tag vinda do cabeçalho, tá? Então aqui a gente vai colocar as nossas músicas, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, sei lá, Reflections, The Neighborhood, álbum, Wipe It Out. Parabéns, o ChatGPT tá me auxiliando aqui. Ele que sugeriu o nome do álbum aqui, né? E olha só o que a gente tem, olha só. O nome da música, Reflections, o artista, The Neighborhood e o álbum da música. Olha só que legal, né? Basicamente a gente tem aqui a lista de músicas favoritas do Kaon. Vamos adicionar mais músicas. Então a gente vai colocar aqui no TR, que lembra, é de linha, tá? TD, que é o dado. Aqui a gente vai colocar 3 dados, porque lembra, o primeiro é o nome o nome da música, o segundo é o nome do artista e o terceiro é o álbum, tá? Então o primeiro é o nome da música, vamos ver o nome de uma música aqui.
Bohemian Rhapsody. Artista, pelo amor de Deus, né? ChatGPT. Tá, eu vou colocar aqui, né? Álbum A Night at the Opera. A gente dá um Ctrl S pra salvar. E olha só como é que tá ficando. Tá muito bonito, gente. Pode tá a cor mais feia do mundo. Mas pra mim tá bonito. Se você se dedicar, se você construir um site desse jeito, pra mim já tá bom demais. Porque o que a gente vai ver agora são as listas, tá? E basicamente, em vários sites em geral, tudo é composto de listas. Se você for parar pra perceber, a gente vai entrar aqui no site, por exemplo. Site de compras, Shopee. Lembrando que a Shopee não tá patrocinando não, tá? Mas isso aqui que vocês estão vendo, obviamente não são listas, mas elas seguem uma estrutura, tá? Elas seguem uma estrutura parecida de listas. Então vocês estão vendo aqui listas de coisas, onde você consegue clicar, consegue acessar. Tudo isso você consegue fazer no HTML, é simples. Então aqui a gente tem a table, né? E agora a gente vai criar a lista de filmes favoritos do Cauã. E para isso a gente vai colocar uma UL, uma lista não ordenada. Vocês vão ver isso mais para frente. O que é a lista ordenada e lista não ordenada? Então aqui na nossa lista não ordenada, a gente vai colocar os 3 principais filmes do Cauã. Interstellar eu não gosto, infelizmente. Vou colocar aqui Inatividade Paranormal. Inatividade Paranormal. Clube da... Inatividade... Cara, isso aí tá pior que o meu bafo. Inatividade Paranormal, Clube da Luta e Matrix. Ó, pessoal, uma lista não ordenada, ela tem esses pontinhos, tá? Ela não tem uma ordem. Então você já tem aqui, tá na mente, ó. Lista não ordenada é uma lista que não tem ordem. Ou seja, pode ser qualquer item da lista, tá? Que não vai mudar a ordem. Agora, se eu mudar isso aqui, se eu mudar de UL para OL, de lista ordenada, olha só o que é que acontece, né? Ele tem uma ordem, 1, 2, 3. Então, se eu mudar aqui SLI, se eu botar o Clube da Luta aqui no começo, ele vai ser o primeiro, tá? Então, é uma lista ordenada. Ela tem uma ordem, ela segue um padrão. Então, essa é a principal diferença entre lista ordenada e não ordenada, tá? Vamos deixar em UL, tá? Porque fica mais legal, interativo, né? E não é um ranking, né? Que eu seleciono nos melhores. Deixa eu ver o que mais. Lista de livros favoritos do Cauã. Isso aqui é o ChatGPT retornando aqui pra mim. Muito obrigado, né? Olha só, lista ordenada, tá? Aqui um exemplo com lista ordenada. 1984, do George Orwell. Admirável Mundo Novo e As Crônicas de Nárnia. Errou, pai, errou. Não gosto de As Crônicas de Nárnia. Eu gosto da saga do Harry Potter. Amo. Eu vou colocar ela em primeiro aqui, porque ela merece o seu lugar em primeiro lugar. Lista de livros favoritos do Cauã. Harry Potter, 1984 e Admirável Mundo Novo. Aqui a gente tem uma lista ordenada e aqui uma lista não ordenada, tá? Beleza, Cauã, beleza. Agora como é que faz para colocar o jogo do Fortaleza, a transmissão ao vivo aqui no meu site HTML? Como é que a gente faz isso? Pode ir simplesmente aqui no YouTube. Olha isso. Olha isso. Fortaleza levou um gol, aí deu uma volta por cima. Tu é doido, muito massa esse dia. Basicamente, você clica aqui em compartilhar no YouTube mesmo, tá? Isso aqui não é nem no HTML, não. E você clica aqui em incorporar. Você copia na tora mesmo. E taca aqui no nosso HTML, né? Isso daqui é uma tag iframe, que ela permite, se você passar o mouse por cima, ela explica. Ela representa um contexto de um navegador. O que isso significa? Significa que o YouTube, né? Ele tem um sistema, né, integrado que consegue disponibilizar vídeos, né, através de um link e que pode ser acessado em outros sites. Então você consegue visualizar o vídeo em outros sites sem ser no YouTube, através da tag iframe, claro. Então aqui a gente tem a tag iframe, que a gente define a largura, width, e a altura, que é o height. E no endereço principal a gente passa o nosso vídeo.
Se a gente salvar e voltar para o nosso código HTML, olha só o que apareceu aqui. Apareceu o jogo do Fortaleza do Ceará. E você consegue assistir. E olha só. Golaço, pai. Golaço. Então você vê que você consegue criar tudo no HTML. Você consegue estruturar o seu site. Olha só o site que a gente acabou de desenvolver aqui. Cadê? Olha só o site que a gente acabou de desenvolver. Tem o título bem descritivo, que é literalmente o meu site. Tem a lista de músicas favoritas minhas. Tem a lista de filmes favoritos. Lista de livros favoritos. E tem o jogo do Fortaleza. Não tem site melhor, meu amigo. Eu botava esse projeto aqui no ar. Gente, pode parecer besta, pode parecer bobo, mas isso aqui é o seu primeiro projeto. Você consegue estruturar bem direitinho. Claro que tá feio, digamos assim, né? Mas não considere isso ainda feio, porque a gente vai aprender um camaradazinho chamado CSS, que a gente vai estilizar esse site. Então guarde bem esse site que você desenvolveu, que é seu, que você conta a sua lista de músicas favoritas, lista de filmes favoritos, lista de livros favoritos e algo que você quer colocar, sei lá, uma imagem, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o jogo do Fortaleza, mas você pode colocar uma imagem de um gatinho, sei lá, né? Alguma coisa que você consegue... Minha mãe tá mandando mensagem. Outra tag importantíssima, tá? Se a gente quiser redirecionar para o nosso site... Eita, como que ele sabe? Como que ele sabe? Como que ele sabe que eu tenho 18 anos? Eu coloquei isso aqui. Rapaz, ele sabe até que eu tenho 18 anos, aí. Tô até com medo aqui da inteligência artificial. Beleza, tá. Eu achei no mínimo estranho aqui, né? Meu nome é Cauã e eu tenho 18 anos. Eu achei estranho demais isso aqui. Tá, voltando pro... Eu gosto de programar e ouvir música. Tá bom, eu já entendi, tá? ChatGPT, desculpa. Tá, como é que a gente faz para redirecionar o nosso site para outro site, né? A gente tem uma tag âncora. A tag A. Lembra que eu falei no início que a gente consegue... essa paradinha de hipertexto a gente consegue mudar de site? Então, a âncora, né? Ela permite isso, né? É uma tag A. Você digita A e dá um Enter que ela retorna isso daqui para você. Que basicamente ela tem um parâmetro href, que é, se a gente passar o mouse por cima, né, contém a URL, né, que a gente vai redirecionar, tá certo? Então, deixa eu ver um exemplo. O site da Digital College. Vamos fazer o marketing, né? Aqui a gente tem o site da Digital College, a gente vai dar um Ctrl+C na tora mesmo. A gente vai colocar aqui dentro, no nosso conteúdo, o texto que a gente quer colocar. No caso aqui, Digital College. Ou, por exemplo, clique aqui para acessar o site da Digital College. E aqui no href, dentro dessas aspasinhas, dentro das aspas, tá? A gente vai colocar o link do site, beleza? A gente dá um Ctrl S para salvar. E olha só o que aparece. Clique aqui para acessar o site da Digital College. Quando a gente clica, a gente é redirecionado para o site. Mas você vê que quando eu clico, o site ele não cria uma nova aba. Isso pode ser chatinho às vezes, né? A gente tem um outro parâmetro, né, que a gente consegue adicionar, um outro atributo, essa palavra correta, atributo, chamado target. Que com ele a gente pode especificar como que vai ser renderizado essa âncora. Se vai ser na própria página ou se vai ser uma página em branco, tá? Então a gente quer renderizar numa página em branco, que é underline blank, né? Página em branco ficou meio assim sem sentido, né? Mas basicamente ela abre uma nova página. Se vocês verem, se vocês observarem, é bem rápido, tá? Aparece uma tagzinha bem lá no cantinho, vou deixar em câmera lenta, chamada About Blank, que basicamente ela cria uma nova aba, e nessa nova aba zerada, totalmente zerada, ela adiciona no site que a gente clicou. Então quando você clica, ele cria uma nova aba e na mesma hora já adiciona o site da Digital College, né? Que foi o site passado pelo atributo href, beleza? Eu acho que no mais é isso. Tem várias coisas, mas HTML é o mundo e foi exatamente isso que eu gostaria de saber no início do meu desenvolvimento web no início, tá?
Eu demorei muito para tentar compreender cada coisa. Mas, gente, sinceramente, vocês não precisam aprender tudo. HTML é um mundo de informações, tá? Na descrição do vídeo tem esse material, tá? O que eu recomendo para vocês fazerem? Façam os cursos do Gustavo Guanabara, que me auxiliaram bastante. Eu, Francisco Calman, fiz o módulo 1 e o módulo 2 e não fiz o resto. Mas se vocês fizerem todos os módulos de HTML5 e CSS3, vocês estão muito bem, já estão na frente já, né? Já estão estudando muito bem, já estão no caminho certo, tá? Tem alguns cursos, como por exemplo esse de HTML5, para vocês tirarem um certificado, tá? E isso daqui é o primordial. Ao longo, acho que na próxima aula já, né? A gente vai resolver os exercícios do Free Code Camp. A gente vai inicializar uma série de exercícios para a gente praticar esse conteúdo de HTML, beleza? E vocês, no final de tudo isso, vocês podem ganhar um certificado internacional da Free Code Camp. Olha só que maravilha, você aprende HTML, aprende CSS, você aprende a criar um website responsivo que consegue se adaptar a qualquer tela, e você ganha um certificado internacional disso. Olha só que coisa boa, entendeu? Então a gente vai desenvolver essas soluções na próxima aula, porque acabou essa aula, tinha muita coisa para falar, mas o importante, o caminho essencial, né, foi dado para vocês. Porque no início eu perdi muito tempo, gente. Vocês não têm ideia do quanto tempo eu perdi na programação, tentando aprender cada tagzinha. Só que isso não é muito interessante. É importante você saber que você consegue estruturar tudo bem direitinho no HTML, tá? Com o tempo a gente vai vendo como é que isso é feito, tá? Com o tempo, não é agora. Vou dar um Gomes, pelo amor de Deus. Então, desde já, meu muito obrigado. Meus parabéns para você que assistiu até agora. A gente vai desenvolver mais conteúdos assim para frente, né? Mas a base inicial é essa. Confiram os links que estão aqui na descrição, tá? Estudem, né? E mandem feedback de conteúdos que vocês querem que eu traga aqui no canal. Beleza? Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau.